O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem em mãos um outro projeto de anistia, isso mesmo, que ajudaria os responsáveis pela depreciação dos prédios dos três poderes em Brasília, mas não os mentores da tentativa de golpe. A aprovação do projeto seria uma derrota para o bolsonarismo, mas ele também não agradou ao presidente Lula. Vamos ver o que o Alcolumbre está querendo com isso agora no plantão do Meteoro. Para contar a notícia completa para vocês, a Sofia Labanca está na tela. Sofia, a gente falou num corte anterior sobre uma tentativa de anistia via Tarcísio. E agora, essa é um outro modelo de anistia. O que tem de diferente? Vamos contar para o pessoal. Pois é, lá a gente estava falando sobre a anistia ampla, geral e restrita. Anistiar todo mundo, desde da pessoa que estava lá no 8 de janeiro fazendo quebra-quebra até o Bolsonaro. Agora o que está rolando é um projeto de anistia soft, anistia light, né? Seria para anistiar os peixes pequenos ou andar de baixo, como estão dizendo por aí, né? Que anistiar o pessoal que estava lá no quebra-quebra da Praça dos Três Poderes, mas não o Bolsonaro. Esse é um projeto que foi proposto pelo senador do MDB, o Alessandro Vieira, que está na mão aí do Alcolumbre, o Alcolumbre, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Que a grande questão aí, Lúcio, da ideia do projeto de anistia geral, ampla e restrita, seria que ela ia bater no STF, mesmo que o Congresso aprove, que o Senado aprove, que derrubem o veto do governo, o STF vai olhar e dizer: não, isso é inconstitucional, não vai passar. O Alcolumbre, com esse projeto de anistia soft, o objetivo dele é conseguir que o STF dissesse: não, esse pode. E, aparentemente, ele conseguiu. A gente tem aqui notícia da Folha de São Paulo. Alcolumbre tem aval do STF para reduzir penas do 8 de janeiro, mas Centrão quer a anistia que livre Bolsonaro da prisão. Então, Lúcio, parece que pelo menos do STF ele conseguiu essa aprovação. Eu vou ler aqui um trechinho, ó. Esse texto, há meses sob responsabilidade do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, teria simpatia de ministros do Supremo por não aliviar a situação de quem planejou ou financiou atos golpistas, mas não saiu do papel justamente pela resistência do bolsonarismo que insiste em incluir o perdão ao ex-presidente. Apesar de dizer não ver apoio majoritário ao texto de Alcolumbre, alguns integrantes dos partidos de centro-direita e de direita dizem haver a possibilidade de acordo em torno de um meio-termo até para evitar o risco de que o presidente do Senado deixe de colocar em votação eventual o projeto chancelado pelos deputados. Esse meio-termo também poderia resultar em um acordo político que envolvesse compromisso tácito de pelo menos parte dos ministros do Supremo de que a Corte não derrubaria a proposta. Então você vê aí, já estão tentando articular, ok, tem esse projeto da anistia light, tem o projeto da anistia irrestrita, vamos tentar achar um meio termo aí? A questão seria ver se conseguir incluir o STF nesse acordo, porque o STF já deixou claro, ok, esse aí que não inclui Bolsonaro, ok, o que tem Bolsonaro, Mas não é só essa questão aí que a gente tem. A gente tem a questão também, Lúcio, de que pensar como que funcionaria esse projeto. Daí a gente vai lá pro Otávio Guedes no G1 para entender como é que seria esse projeto aí que está na mão da Alcolumbre. A anistia do Senado alivia a pena de multidão no 8 de janeiro, mas endurece para os líderes. Não é só nem a questão de não incluir o Bolsonaro, endureceria para ele, ó. No texto seria criada uma qualificadora no crime de atentar contra as instituições se o objetivo final for golpe de Estado. Nessa hipótese, a pena poderia ser aumentada de 1/6 a 1/3. Também será previsto um aumento de pena para as lideranças de eventuais movimentos golpistas. Esse aumento também seria de 1/6 a 1/3 da pena. Em contrapartida, haverá uma diminuição de pena até pela metade da participação de menor importância, ou seja, aqueles que cometeram o crime de multidão. Ou seja, piora para todo mundo, menos para quem foi parte da multidão, para o crime de menor importância.
Esse projeto, Lúcio, que está aí do Alessandro Vieira, que está na mão do Alcolumbre, conseguiu fazer a proeza de ser o projeto Norvana. Desagradou a esquerda e a direita ao mesmo tempo. Começando pela direita. O Eduardo Bolsonaro já tinha dito lá atrás que, ó, não é para aprovar a anistia light coisa nenhuma. Por quê? Porque no momento que aprovasse essa anistia light ia perder apoio do Trump. Então vamos voltar aqui, reportagem do mês passado, 20 de agosto de 2025. Eduardo disse a Bolsonaro que se a anistia light passar, Estados Unidos não vão mais ajudar. Isso tá no texto, gente, daquelas mensagens que foram mandadas para do Eduardo para Bolsonaro. Foi nessas mensagens que foi pego isso aqui, ó, que vocês vão ouvir agora. Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. Então, para o pessoal que fica, mas a Débora do Batom, etc, etc, o Eduardo basicamente está dizendo, não, deixa esse pessoal preso, porque se soltar eles, o meu pai se ferra. Mas isso já porque mostra... é ou, né? Não é e, é ou. Exato, exato. Então, mas já deixa claro aí que, ok, a extrema-direita não quer saber disso, não. A extrema-direita quer a anistia ampla, geral e restrita, nada de anistia light. Acontece que o Lula também não gostou, e ele falou isso para o Alcolumbre. Vamos lá para o blog do Gustavo Uribe, lá no CNN, que vai dizer aí, ó, Lula reafirma ao Alcolumbre ser contra qualquer anistia. E por que que o Lula é contra qualquer anistia? Vamos para a parte que nos interessa aqui. A avaliação no Palácio do Planalto é de que aprovar a proposta seria fortalecer o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e ceder a prisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ou seja, o Lula também não gostou. E não foi só o Lula, o PT já entrou na briga com o líder do PT na Câmara, o deputado federal Lindenberg Faria, dizendo que qualquer anistia que passar vai ser sancionada, vai ser vetada. Então vamos pegar aqui, ó, a coluna do Igor Gadelha, lá no Metrópolis, líder do PT, coloca mais uma pedra no caminho da anistia. Que pedra é essa? Segundo Lindenberg, isso vale tanto para a anistia ampla, geral e restrita, defendida pelo PL e Jair Bolsonaro, quanto para um projeto mais restrito, como articulado pelo presidente Davi Alcolumbre. Qual que é? Lula vetará qualquer projeto aprovado sobre o tema. Então é isso. Parabéns aí pro Alcolumbre. Conseguiu desagradar a todos. Exatamente. Gente, vocês perceberam que os nossos parlamentares eles tiveram férias de julho, voltaram bem recentemente. Desde então, o que está sendo debatido nesses locais? Está sendo debatido anistia, depois de um motim patético da extrema-direita, atrás do Hugo Mota. Anistia, sendo debatido o PEC da blindagem para os deputados, sendo debatido essa nova tentativa de anistia, sendo debatido aumento de deputado, sendo debatido, inclusive, diminuir a efetividade da lei da ficha limpa. Quantos projetos bons, né, para a população, quanta coisa importante. A população não tem outras prioridades. A prioridade da população é anistiar vagabundo que foi lá quebrar um monte de coisa no prédio dos Três Poderes, bancado por um monte de outros vagabundos, liderados por um monte de outros vagabundos que queriam dar o golpe de Estado, que se estão presos é porque são trouxas, porque foram lá como massa de manobra, e tem que ser preso mesmo. Prioridade da população é, de fato, blindar os deputados que não possam ser julgados no STF, né, do PEC da blindagem. Prioridade, de fato, é diminuir a efetividade da lei da ficha limpa para liberar quem é ficha suja para poder se eleger em menos tempo. Que absurdo, né, cara?
É impossível que as pessoas não estejam indignadas com isso. Se passar qualquer tipo de anistia, qualquer tipo de votação de anistia, é papo de ir para a rua fazer talvez a maior movimentação nas ruas que já se viu. Porque é um tapa na cara do cidadão que está esperando propostas importantes passarem, como, por exemplo, isentar imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Super importante, extremamente importante. Mas não. Esses vagabundos estão lá, desculpa o palavreado, gente, mas vou tentar ser um pouco menos pistola aqui. Esses senhores e senhoras que estão lá, ocupando cargos públicos, ganhando mais de 40 mil reais, em média, estão preocupados com si mesmos. Especialmente a extrema-direita e a direita, mas não só, tá? Não só porque teve deputado do PT votando a favor de diminuir a efetividade da lei da ficha limpa, do PSB. O que o Jorge Cajuru está fazendo no PSB até hoje? Só vota contra a esquerda, contra o progressismo. Sério? É de ficar indignado, gente. Desculpa, passei um pouco aqui do temperamento. É tanta coisa necessária que a gente precisa debater. Vamos falar sobre reforma agrária, vamos falar sobre reforma administrativa, vamos falar sobre a questão do desemprego, que melhorou muito, mas ainda há muito de se trabalhar em cima. Vamos falar da questão da violência, vamos falar sobre continuar melhorando aí os preços dos alimentos no Brasil. Vamos falar sobre imposto de renda. Sabe? Cara, e aí essa galera fica só entre eles. Que projetos são esses? E detalhe, né? A gente não falou aqui da lei da ficha limpa, mas é importante trazer esse ponto. Porque o paladino da moral e bons costumes, seu Sérgio Moro, votando a favor lá da lei da ficha limpa. É esse tipo de gente. É esse tipo de gente que quer perpetuar no poder. E a gente não pode deixar, especialmente com uma anistia, que deixaria um dos líderes dessa pataquada toda que a gente viu nos últimos anos, livre de novo para disputar a eleição, porque tem um bando de trouxa que ainda vota num cara como esse. Passei da minha parte jornalística aqui para uma parte pistola mesmo. Desculpa aí, gente. Tranquilo, tranquilo. Ficamos por aqui, Sophie? Ficamos por aqui.